Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu estou feliz porque eu estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui, não é? Mas estou feliz também por conhecer novos irmãos. A nossa família é muito grande, fica espalhada, né? Mas de vez em quando a gente consegue conhecer várias famílias. Que igreja agradável de vocês, que Deus seja louvado. Né? Muito bom estar aqui com vocês. Quero pedir perdão pelo meu atraso, foi uma falha minha, uma falha muito grande. Mas me desculpem, mas Deus irá falar agora através do que eu posso falar para vocês. Eu quero dizer que o hino inicial que nós cantamos, e agora esse lindo hino, dá meu coração igual ao teu, já cumpriria tudo que nós teríamos que fazer hoje, não é? Transformar nosso coração, pedir a Deus que nosso coração seja igual ao dele. Eu quero também pedir desculpa aos meus alunos pela falha, né? Eu falei para eles que nós iríamos cantar e nós não vamos cantar hoje, tá bom? Mas um dia nós vamos voltar aqui para cantar juntos. Eu sou professora de musicalização lá do Colégio Adventista do Pirajussara, né? Trabalho lá, então eu tinha combinado com alguns alunos que nós iríamos cantar, mas não vai ser dessa vez, numa próxima nós iremos, tá bom? Me desculpem. Mas dá meu coração igual ao teu. Acho que se nós tivéssemos um coração igual ao de Jesus, né? Quando Jesus viveu aqui, nós não iríamos passar por tantos problemas como nós passamos. Às vezes alguns problemas são provocados por nós mesmos. E às vezes não, nós somos vítimas de problemas. E quebrando o silêncio é justamente isso, um momento que nós paramos para pensar em algumas coisas que nós não estamos fazendo bem ou estamos deixando de fazer, né? E nós vamos meditar um pouco agora sobre a palavra de Deus e sobre como quebrando o silêncio nos abre o coração. Quando eu era mais nova, eu me lembro que na igreja, acho que também até uma forma de quebrar o silêncio, não existia esse momento, esse sábado do quebrando o silêncio, mas nós sempre ouvimos falar de algumas coisas que alguns irmãos vão se lembrar. Lembra do perigo da televisão? Vocês lembram desse momento? Que todo mundo falava da televisão e do perigo que a televisão era na vida da gente? Lembra disso, irmão? A televisão era assim, era a pior coisa que existia para um cristão. Quem se lembra disso? Ninguém? Só eu lembro, irmã. Era muito difícil. Então assim, eu me lembro uma vez na minha igreja que passaram. Eu frequentava a igreja de Guarulhos. Eu sou de Guarulhos, né? Lá da Zona Leste de São Paulo. E eu me lembro que eles passaram uma vez um vídeo de uma irmã lá do Nordeste e a irmã teve um sonho. E o sonho que a irmã teve é que a televisão ia destruir todos os lares e acabar com a vida do cristão. E realmente, né? A televisão ela tem os danos dela. Mas eu nunca imaginei que depois da televisão a gente teria alguma coisa pior do que ela, né? Melhor e pior. Quer ver como é melhor? O que o celular nos disponibiliza hoje que nós não precisamos ter mais? Como? Banco. Nem precisei ao banco. O que mais? Correio. Como, irmã? Desculpa, não ouvi. Computador. Está na mão. O que mais? Falar com os filhos na hora que a gente quer. Ver, né? Antes era só falar, agora é ver os filhos. O que mais? Reuniões. Aula. Alguém já imaginou uma aula de piano virtual? Fala, amor. O pecado? Mercado. Você não precisa ir no mercado nem na farmácia, não precisa ir em lugar nenhum, na verdade. O que mais? Câmera fotográfica, alguém usa? Relógio, precisa usar? Despertador? E aí, se pensar, tem mais alguma coisa? Eu estou com meu esposo aqui, ele vai me ajudar muito hoje, tá? Tudo agora está na mão. Sem contar a televisão, né? TV, rádio, cinema. Tudo que você pensar está na mão. É bom, não é? Muito bom. Perigoso, não é? Muito, muito perigoso.
Nós temos alguma coisa que facilita a vida, mas que também pode destruir a vida. A nossa vida e a vida das pessoas. Olha só, se eu falar para vocês, e ainda às vezes o pior que nós vamos falar hoje, é que às vezes nós lemos e nós entendemos ou interpretamos diferente. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, que legal, o que você pensa sobre isso? Que foi bom. Mas tem uma outra interpretação? Eu posso estar sendo irônica. Que legal que você fez, né? Pode ser assim? Pode ser assim. Ou então, que legal, faça de novo. Ou então, que bom, continue. Expressar, falar com alguém, é muito mais fácil entender a mensagem do que ler. Então eu posso estar acompanhando alguém e escrever lá, que legal. E você pode ler e falar, olha o que a Cleide falou, olha aqui para mim. Ou então você pode pensar, nossa, a Cleide gostou desse assunto, então vamos continuar. Vamos seguir a linha dela? Ou para um lado ou para o outro. E tantos problemas surgem por causa desse que legal. Quantos problemas podem surgir por causa de um que legal? Vamos ler. Gostaria que vocês lessem. Eu até pedi ajuda para o meu esposo para ele ler bem forte para mim. Vocês viram que eu estou com a minha voz. Eu estou resfriada, então estou passando por um momento difícil aqui. Mas vamos ler juntos Filipenses 4:29. O livro de Filipenses é um livro com muitos conselhos. Eu gosto bastante de Filipenses. Irmãos, perdoe-me. Eu falei Filipenses, é Efésios 4:29. Eu abri em Efésios e falei Filipenses 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que deve sair da nossa boca? Palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça aos que ouvem. Mas isso do celular, então talvez não saia da nossa boca, mas vai sair dos nossos dedos, do nosso coração. A Bíblia ela é tão moderna que a gente consegue entender a mensagem. Não saia da vossa boca, não saia do vosso coração. E eu poderia dizer assim que às vezes essas palavras saem até por pensamento, né? Às vezes a gente não fala, a gente não escreve, mas pensa. Então olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra boa para edificação, conforme a necessidade. Qual é a necessidade da edificação agora? E sim que ela transmita graça aos que ouvem. Também gostaria de ler Provérbios 18:21. Agora sim, Provérbios 18:21. Olha o que Salomão escreveu para nós. A morte e a vida estão no poder da língua. Que bem a utiliza, come o seu fruto. A morte e a vida estão no poder da... Qual o poder? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, aquilo que nós falarmos, nós iremos colher, nós iremos comer, né? Daquele fruto. Olha só, irmãos. A língua é um músculo poderoso que nós temos. A língua é um músculo muito poderoso. Nós temos músculos maiores no corpo do que a língua. Mas nenhum músculo tem tanto poder como a língua. Porque o músculo, por exemplo, da perna, ele, para eu caminhar, eu preciso dele, mas não é só ele. Eu preciso de vários outros. Um para levar a perna para frente, ou seja, um contrai e o de trás relaxa.
Existe um conjunto de músculos para algum movimento. A língua não. A língua, ela fala sozinha. Ela não precisa de nenhum outro músculo para ela funcionar, para ela exercer o papel de língua dela. Assim como os outros precisam. Mas a língua, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala, né, de quem controla a língua, controla todo o corpo. Mas aqui Provérbios fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Pensa bem como é forte isso. Você pode matar alguém e você pode também dar vida a alguém. Então aí entra o nosso papel, né? Dá um novo coração, Senhor, para eu usar a minha língua para dar vida às pessoas, para eu não matar ninguém. E a questão de hoje nós vamos conversar sobre a questão das mídias sociais e do meu papel junto da mídia social. Hoje em dia, quem tem WhatsApp aqui? O WhatsApp é bom porque alguém fala e você pode responder. Existe uma comunicação, né? Existe uma comunicação. Assim como em outros também, eu nem conheço tudo que existe, mas eu sei que existem outras formas de comunicação. Mas o WhatsApp hoje em dia é o mais usado. É o mais usado. Todo mundo usa? Sim ou não? Eu quero a participação de vocês. Eu sou professora e eu preciso, daqui a pouco eu vou falar, falem comigo, meus alunos. Mas vocês não são alunos, né? Nós estamos aprendendo juntos do Senhor. Mas o poder, nós podemos usar o poder da palavra que nós temos, o poder da nossa língua, para o bem, para construir vidas. Então o que pode acontecer? Eu estou ali, alguém da minha família postou um comentário. E agora está no meu poder comentar aquilo para a morte ou para a vida. Está nas minhas mãos eu trazer vida ou morte para aquele comentário, para aquela pessoa. E como eu falei, às vezes a pessoa escreveu não pensando da forma como você pensa, não transmitindo a mensagem às vezes da forma como nós lemos. A forma como nós vamos interpretar a mensagem vai depender de nós, de como nós somos. Se eu sou otimista, se eu sou animada, eu vou falar, puxa, que legal, ela falou que legal também. Mas se eu estiver, pelo menos naquele dia, desanimada, oprimida, triste, ou vendo só o negativo da vida, eu vou achar que aquele que legal foi muito mal colocado naquele momento. E será que isso interfere na nossa vida? Totalmente. Às vezes eu me pego pensando assim, mas será que é tão mal assim? Pela forma como eu me comunico com o celular. A gente não fica muito tempo junto. Talvez seja por isso que eu tenha errado hoje. Mas pesquisas mostram que, em média, as pessoas ficam conectadas, ficam em comunicação através do celular, ou ficam ali ligadas ao celular, 6 horas e 45 minutos por dia. O que é 6 horas para você? É pouco ou é muito? Muito! É 1/4 do dia. Se nós passamos, a gente não passa, né? Mas vamos pensar que se você passa 12 horas, que são as horas do escuro geralmente, 12 horas dormindo, vamos imaginar isso não acontece, né? Mas 12 horas dormindo, depois você tem 6 horas no celular e 6 horas para a sua vida. É muito tempo 6 horas no celular. E 5 horas? É muito tempo. É muito tempo. E essas 6 horas, elas vão fazer a minha cabeça. O que a Bíblia fala? Tudo que você é aquilo que você contempla. Você é aquilo que você contempla. Então, se você passa 6 horas no celular, eu acho que você perdeu horas de sono. Porque assim, lá na escola a gente entra às 7 e sai às 5:30. Dá quantas horas? Alguém calcula aí para mim. Das 7 às 5:30 dá quanto? Uau, 10 horas e meia nós estamos lá, né? 10 horas e meia de 24 sobram
Quanto, irmão? 11? 13. Tá. Sobram 13 horas. Eu tenho que dormir quantas horas por noite? 8. 13 menos 8? 5. Ih, mas aí já foi, porque não eram 6 horas e 45? Então olha como ele tira nosso tempo, não é? E sem contar assim, você já entrou numa loja para comprar alguma coisa e você chega lá, a pessoa está assim? O atendente está assim? Como é que você se sente? É estranho, né? Você precisa de ajuda e a pessoa está ocupada. Esses dias eu passei no metrô e eu vi os policiais que estavam encostados ali, eu vi os policiais assim. Fiquei pensando, nossa, o que será que eles estão fazendo, né? O mundo está assim hoje. O mundo está assim. Onde você vai? E no metrô então? Tenta encontrar alguém que o celular não esteja na mão. Né? E isso está acontecendo com a gente, né? Nós estamos assim. Nós estamos passando por isso. Lá na escola, não só lá na escola, mas foi proibido agora o uso de celulares dentro do colégio. Foi tão bom isso. Foi muito bom. E que continue assim para os nossos alunos e para nós também. Mas o que eu quero falar para vocês? Quem está sendo prejudicado com isso? Imaginou você eu estou aqui falando 6 horas, mas não precisa ser 6 horas. Mas se for 1 hora, se você estiver dentro da sua casa 1 hora com o celular na mão, o que vai acontecer com seus filhos? O que vai acontecer com o tempo que você precisa para fazer uma alimentação saudável? Que tempo você vai tirar dessa 1 hora para você falar com Deus? Tudo bem que a gente tem Bíblia no celular. Eu tenho minha Bíblia no celular. Você também tem? Sabe o que eu faço? Às vezes eu estou no metrô, eu pego e leio a Bíblia. Eu acho tão engraçado porque as pessoas ficam olhando assim, eles passam e olham, né? Porque eu acho que eles ficam pensando, que série que ela está assistindo? Com quem ela está falando? E aí você aproveita para ler a Bíblia. Que momento bom, né? Quando a gente senta, quando fica em pé não tem jeito. Mas é usar o celular de uma forma boa. É usar o celular de forma inteligente. Mas pensando lá naquele 1 hora que nós gastamos o celular em casa. E o que nós estamos conversando? Em que nós estamos usando a nossa palavra? Efésios fala para que nós usemos palavras de graça. O que é uma palavra de graça? Vamos reverter o quadro, né? Eu falei assim, que legal. Você pode falar, você pode responder, né? Ou você pode continuar o assunto ali. De repente está falando mal de alguém, eu falo, que legal. E aí você pode continuar. Olha, seria tão bom se a gente pudesse ter outros contatos, estarmos juntos para conversar sobre isso. Sabe o que Jesus faria? Sabe o que Jesus falou? Jesus já parou e teve multidões à frente dele. Aonde isso? Lá no monte. E sabe o que ele falou? Olha o que Ellen White diz sobre Jesus. Ellen White falando sobre os ensinamentos de Jesus em relação ao poder da comunicação eficaz, ela escreveu: as palavras de Cristo no monte condenam as galhofas, as futilidades, as conversas impuras. As palavras de Deus, as palavras de Jesus no monte condenam as galhofas. Sabe o que é galhofa? Gozação, né? As palavras fúteis, as palavras que não têm crescimento, não têm importância. As conversas impuras. O que nós vamos responder no nosso WhatsApp ou na nossa rede social? Quais palavras de graça nós podemos dar? Como é que nós vamos reagir a alguma coisa que às vezes nem nós mesmos entendemos? Ou se entendemos, que importância que tem nós falarmos sobre tudo? Será que a gente precisa falar sobre tudo? Provérbios fala também que são como maçãs de ouro em salvas de prata, as palavras ditas ao seu tempo. Será que a gente precisa falar o tempo todo? Será que nós precisamos responder e entrar no assunto o tempo todo? Não, é? Então, a mensagem é, no momento desse, nós ficarmos em silêncio ou nós usarmos palavras de graça.
E eu gosto também, eu não sei se você também faz isso, eu gosto bastante de orar. Então, quando eu leio alguma coisa que eu acho que não está bem, não está boa, eu oro e falo, Senhor, haja no coração das pessoas. Eu não preciso falar, eu posso orar, né? E a minha mensagem, Deus, através da minha mensagem, vai poder interceder ali. É uma oração intercessória. E Deus vai poder agir no coração das pessoas. Não precisa eu responder. Deus responde. Eu tenho uma experiência quanto a Deus responde. Uma vez, eu não me adaptava muito a uma pessoa. Sabe, às vezes a gente gosta das pessoas, mas às vezes a gente não se adapta tanto ao jeito da pessoa. E eu tinha alguém na minha igreja que era assim, eu não me adaptava ao jeito daquela pessoa. Sabe quando a pessoa irrita você? Me irritava, essa pessoa me irritava. Eu não podia falar nada, mesmo porque eu não sou muito de falar. Eu sou mais de ficar quieta. E aí eu resolvi conversar com Deus, falar, Senhor, eu não estou aguentando, faz alguma coisa. O Senhor vai lá e fala no coração dele. Não sei, de repente fala que ele me irrita. Não sei. Eu não sei o que Deus falou. Mas eu acho que Deus, na verdade, mudou o meu coração. Porque as coisas mudaram. Aquela pessoa não me irritou mais. Então o que Deus fez? Será que foi no coração dele ou foi no meu? Foi no meu coração, certamente, né? Então às vezes a pessoa que escreve para você, ela te irrita. Olha a Deus, fala, Senhor, essa pessoa me irrita. Toca o Senhor no coração dela. E Deus, que é o Criador, o mantenedor, Ele vai reconstruir. Ele constrói um vaso, não é? Ele não quer que nós sejamos vasos quebrados na mão dele para nos reconstruir. Que Deus possa fazer isso na nossa vida, que nós possamos aprender a usar a palavra no tempo certo. Agora sim, Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. Como deve ser a nossa palavra? Você já comeu feijão sem sal? É bom? O que nós gostamos de feijão com sal ou sem sal? Com sal. Com sal. Muito sal? Também não. Tem que ter um equilíbrio, não é? Muito sal não é bom, nem para a saúde, nem para o paladar, mas sem sal também é muito ruim. Então a nossa palavra deve ser temperada, perdi aqui. A nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal, para sabermos como responder. Então olha só, para eu ter palavras agradáveis, eu tenho que buscar a Deus, para que eu tenha a graça de Deus, o Espírito Santo em mim, para que eu possa transmitir essas palavras. Porque de nós mesmos o que nós somos, né? O que nós temos e o que nós somos. Quando nós pensamos em falar alguma coisa por nós mesmos, o que vem à mente? Como é que nós devemos responder? E agora os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, o que eles aprendem com isso? O que eles aprendem com o nosso exemplo? Vocês sabem disso, mas as crianças aprendem até olhando para nós, para os nossos olhos. A gente não precisa falar nada. Eu dou aula lá na educação infantil e às vezes eles falam cada coisa para mim que eu não acredito. Às vezes você não pensa que eles estão vendo isso em você e eles veem. Como é que eles estão vendo a sua relação com o celular, com as redes sociais? Será que eles estão ouvindo você comentar alguma coisa de alguém, para alguém? Será que os nossos filhos já estão com o celular na mão?
Agora nas férias, eu fui passear com meu esposo e nós, ali onde nós estávamos, nós tínhamos as refeições, então nós íamos fazer as refeições. E todo dia chegava um menininho que devia ter uns 3 anos, né? Não tinha mais que 3 anos. E ele chegava com um tablet. Chegava com um tablet na mão, colocava um tablet em cima da mesa, ligava e ficava. A mãe dele chegava com um pratinho lá, com pão de queijo, suco. Ela levava de tudo. Eu não vi aquele menino comer. Você viu ele comer alguma vez? Eu não vi ele comer nenhum dia. Ali na mesa eu não vi. Sabe o que ele comeu? As refeições dele eram um tablet. Existem pesquisas, às vezes eu acompanho algumas pesquisas, existem pesquisas agora mostrando que quando uma criança usa o celular cedo, e cedo pode ser 10 anos, 12 anos, isso é cedo. Eu não vou nem comentar aquele menino de 3 anos na mesa, mas quando a criança usa o celular cedo, o cérebro dela não desenvolve. Algumas conexões que ela tem que ter numa vida normal, ela não tem no celular. Algum desenvolvimento mental que ela tem que ter, de raciocínio, de inteligência, de compreensão, ela não tem com o celular. Então, quanto mais tempo e quanto mais cedo uma criança tiver contato com o celular, menos o cérebro dela vai desenvolver. Eu achei tão perigoso isso, mas já é tão real. Porque eu já estou lá na escola vendo crianças que não têm capacidade de pensar. E ela não tem capacidade de pensar, não porque ela nasceu com algum problema, mas porque ela tem um problema nas mãos dela. E ela não está desenvolvendo a mente. A mente é uma... dizem que o computador, né? Mas a mente foi criada por Deus para ela se conectar entre ela. Então a inteligência ela se faz pela quantidade de conexões que se fazem no cérebro. Agora imagine um cérebro que não se conecta. Assim como nós tínhamos há um tempo atrás aí, o perigo da televisão, hoje nós temos um perigo nas nossas mãos muito maior do que a televisão, né? Menor em tamanho e imensuravelmente incontável nas capacidades que tem. E que nós possamos, pela graça de Deus, saber desligar, programar desligar, saber nos afastar do celular, porque senão o celular vai nos afastar das pessoas. Aliás, ele já afasta, né? Da família, das pessoas, nos afasta de Deus. Se eu ficar 6 horas por dia no celular, certamente eu não vou ter tempo para Deus. E além do tempo, eu não vou ter cabeça. O pior de tudo é que o celular tira de nós a condição de nós nos comunicarmos com Deus. Não só pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu leio, mas também porque as conexões que o celular me faz ter não são conexões que me afastam das conexões que eu tenho que ter com Deus. Então, o Quebrando o Silêncio hoje vem falando do perigo das redes sociais. E hoje à tarde vocês vão ter oportunidade, 2 horas de sair, para entregar revistas e anunciar para as pessoas um pouco do que vocês ouviram aqui, que talvez eles não saibam de nada lá. Então é muito importante nós estarmos falando sobre isso, nós quebrarmos o silêncio, de que o som que ele transmite é muito mais alto do que nós vemos, do que os perigos que ele transmite são muito maiores do que nós imaginamos, né? E as feridas que ele causa nas pessoas, que são feridas por comunicação errada, por comunicação importúnea, por palavras que matam. Porque se nós vimos lá em Efésios 4:6, que a minha língua ela pode matar ou pode trazer vida, então aquilo que eu falo pode estar matando alguém. Aquilo que eu leio, alguém pode estar me matando também.
E existem feridas, irmãos, que eu não conhecia. Talvez você conheça alguém que está mentalmente prejudicado por relacionamentos, por palavras, por leituras, por coisas que foram ditas a ela através do celular. Parece tão simples, né? Parece uma coisa assim tão... Mas fere e mata. Assim como a Bíblia fala, ela mata. Que Deus possa nos ajudar. Nós estamos num momento que nós temos que ter, mas que nós possamos saber usar. Que as nossas palavras possam ser de graça para enriquecer a mensagem, para trazer vida a alguém que talvez leu em cima do seu comentário alguma coisa que fez mal para ela, que você possa estar trazendo vida, não fomentando, não alimentando alguma coisa ruim que foi escrita, e que você possa ser um tempero no celular. A gente não pode ficar sem celular, não podemos mais, parece que agora faz parte da nossa vida integralmente, mas que nós possamos usá-lo para trazer vida, que nós possamos usá-lo para trazer reconciliação, que nós podemos saber usá-lo para não distanciarmos as pessoas de nós e nem nós nos distanciarmos das pessoas. Sabe, quem usa, quem gosta, não percebe que aquele que está do seu lado não está tendo a sua companhia. Não é estar ao lado, é estar presente na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver esse mundo digital que nós não conseguimos nos livrar, mas que nós podemos saber viver nesse mundo digital e saber ensinar as crianças. A música que os meus alunos iriam cantar hoje, os meus alunos assim com todo carinho, né? Fala justamente disso. Ele fala assim: desconecta, tira um tempo para mim, vamos ver o pôr do sol juntos. A música fala disso, e um dia nós vamos cantar isso para vocês. Desliga, desconecta. Existe um grupo de pessoas que já estão se conectando. Então existem famílias que estão fazendo o seguinte: um dia por semana, e deve ser o sábado ou o domingo, eles não estão usando o celular. Eles estão aproveitando esse tempo, ninguém da família usa. Quem aqui já foi aquele encontro de casais? Como é o nome, né? O ECC? Alguém já foi no ECC? O ECC você não pode entrar nem com o celular nesse encontro de casais. O celular fica guardado lá numa caixa e você não leva o celular para dentro do ECC, desse encontro de casais. E é impressionante como você fica assim: não, eu preciso, mas a gente não precisa. Eu não trouxe a música deles, por isso que eu pedi desculpa, tá bom? Mas nós vamos ouvir vocês, e outro dia a gente vai ver cantar aqui, eu já falei com eles, né? Mas procure na sua casa, acho que vai ser bom para você mesmo, né? Reúne a família e fala: essa tarde vamos combinar uma coisa? Vamos desligar o celular? Tudo bem, não desliga se você tem alguém que você precisa receber uma mensagem, né? Eu tenho a minha mãe mora longe de mim. Então eu tenho que ficar conectada, porque minha mãe pode precisar de mim, né? Precisar de Uber, alguma coisa, ou mesmo ela não está bem. Mas deixa o celular um pouco. Aí você vai sentir como você depende dele. Você quer pegar, sabe? Você fica assim, você quer pegar. Mas deixa lá e faça programas em família. Fala: hoje à tarde nós vamos fazer uma brincadeira aqui, só nós, eu e meus filhos. Vamos fazer uma brincadeira sem celular? E isso tem restaurado famílias, isso tem restaurado relacionamentos. Vamos mudar, irmãos. Nós estamos assim naquela onda do mar, né? Todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo tem, eu também tenho. Todo mundo gosta, eu também gosto. Vamos acordar, vamos despertar para ver se é isso mesmo. E vamos dar tempo àquilo que é importante: a Deus, a nossa família, aos nossos filhos. O que será deles se nós não revertermos o caminho? Nós precisamos reverter o caminho.
Porque senão eu fico pensando, o que serão dos filhos, dos nossos filhos? Eu já estou na fase dos netos e eu fico pensando, o que vai ser dos meus netos? Se nós não tivermos equilíbrio para podermos ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém. A palavra de Deus fala que nós devemos usar a nossa língua, usar os nossos dedos, né? Em outras palavras, para trazermos vida, que nós possamos ser essa fonte de graça que o mundo está precisando hoje. Nós vamos agora ouvir mais um hino, que ele nos inspire, que nós possamos sair daqui e nos lembrarmos de tudo que nós ouvimos.